Eu recebo muitas dúvidas sobre o colesterol e uma das mais comuns é quando o exame não está nem muito alto nem muito baixo. E aí, está tudo bem? A resposta é não. Não necessariamente. O colesterol ele precisa estar em equilíbrio. Tanto o excesso quanto a falta podem trazer riscos. Ele é fundamental para a produção de hormônios, estrutura das células e o metabolismo. E não existe um único número que sirva para todo mundo. Cada paciente tem o seu histórico, fatores de riscos e particularidades. Por isso, a interpretação precisa ser individual. Cúrcuma e coenzima Q10 formam uma dupla poderosa. A cúrcuma ela é anti-inflamatória e antioxidante. Já a coenzima Q10 ela é essencial para a produção de energia nas células, especialmente do coração. Juntas, elas auxiliam em casos de fadiga, dor crônica, saúde cardiovascular e prevenção do envelhecimento precoce. Mas, como sempre, individualize com o seu médico. Você sabia que a dengue ela representa um perigo maior para pacientes cardiopatas? Quem tem doença cardiovascular precisa redobrar os cuidados com a dengue. A infecção ela pode descompensar quadros cardíacos já existentes. Isso porque o vírus ele provoca uma inflamação sistêmica, alterações na coagulação e podem causar descompensação, insuficiência cardíaca, arritmias, queda da pressão arterial, miocardite. Além disso, febre alta e desidratação, frequentes na dengue, sobrecarregam ainda mais o coração, especialmente de quem já tem limitações funcionais. Fique atento aos sinais e redobre os cuidados. Não abra mão de acompanhamento médico rigoroso. Hidratação constante. Evite a automedicação. Alguns medicamentos aumentam o risco de sangramento. E não esqueça, a prevenção é o melhor caminho. É possível emagrecer sem fazer exercício? Sim, é possível perder peso só com alimentação e ajustes metabólicos. Mas fazer exercício vai além da balança. Ele melhora a sua saúde cardiovascular, regula hormônios e ajuda a manter o peso no longo prazo. Se puder, movimente-se. Seu corpo agradece, inclusive o seu coração. Você já ouviu falar na síndrome do coração partido? Apesar do nome parecer poético, é uma condição real. Ela acontece geralmente após um estresse intenso, físico ou emocional. E os sintomas se parecem com os de um infarto, dor no peito, palpitação e falta de ar. A diferença é que aqui não existe obstrução das artérias, mas sim uma reação do coração ao estresse. Com o diagnóstico rápido, a evolução costuma ser boa, por isso nunca ignore os sintomas. Procurar ajuda cedo pode salvar a sua vida. Muitos pacientes chegam com exames normais, mas seguem cansados, ansiosos e com histórico familiar de infarto, por exemplo. O colesterol e triglicerídeos podem estar ótimos, mas isso não mostra tudo. Marcadores como PCR ultrassensível, homocisteína e ferritina ajudam a revelar informações silenciosas e riscos ocultos. Prevenção de verdade vai além do básico, é olhar o corpo como um todo antes que a doença apareça. Existe obesidade saudável? Esse é um tema polêmico. Alguns pacientes com obesidade têm exames dentro do padrão, mas isso não significa ausência de risco. O excesso de gordura corporal, especialmente a visceral, está diretamente associado a um risco aumentado de doenças cardiovasculares, resistência insulínica, inflamação crônica e alterações hormonais. A ideia de obesidade metabolicamente saudável pode ser apenas uma fase transitória e não uma condição duradoura. Com o tempo, os efeitos do excesso de peso, eles tendem a impactar a saúde de forma silenciosa. A saúde ela é muito mais do que a ausência de doença. É equilíbrio metabólico, funcional, hormonal e emocional. A ferritina é um dos exames mais pedidos nos check-ups, mas vai muito além de avaliar o ferro. Ele é um marcador de reserva de ferro, mas também inflamatório, resistência insulínica e até disfunções metabólicas. A ferritina baixa ela pode indicar uma má absorção, sangramentos ou deficiências nutricionais. Já a ferritina alta ela nem sempre é excesso de ferro. Pode sinalizar inflamação ou resistência insulínica. Interpretar esse exame isoladamente é um erro. É preciso olhar para o conjunto e para o contexto do paciente. A hipertensão é chamada de assassina silenciosa porque muitas vezes ela não dá sintomas, mas pode causar infarto, AVC e até insuficiência renal. A pressão alta ela força demais as artérias e com o tempo causa complicações graves. O cuidado é simples, mas exige disciplina. Medir a pressão, manter hábitos saudáveis, reduzir sal, praticar atividade física e controlar o estresse. Não espere os sintomas, a prevenção precisa começar agora.
O lipedema é uma condição inflamatória e dolorosa que vai muito além da estética. Estudos recentes têm investigado como medicamentos que atuam no metabolismo e na inflamação, como a tirzepatida, podem ajudar no manejo dos sintomas. Por que isso faz sentido? Porque o lipedema ele envolve inflamação do tecido adiposo, resistência metabólica, dor e sensibilidade aumentada. Ao melhorar a resistência à insulina, reduzir a inflamação e favorecer a perda de gordura, algumas pacientes relatam melhora de dor e mobilidade, mas é fundamental reforçar: isso não substitui o tratamento completo. O lipedema ele exige uma abordagem multidisciplinar. Alimentação, movimento, drenagem, compressão, manejo da dor e acompanhamento médico. O magnésio treonato é uma das formas mais eficazes para melhorar a qualidade do sono. Ele atravessa facilmente a barreira hematoencefálica, ajudando a relaxar o cérebro, reduzir a ansiedade e favorecer um sono mais profundo e restaurador. O Morosil só serve para o emagrecimento? O Morosil ficou famoso por auxiliar no emagrecimento, mas os benefícios vão muito além. Ele tem ação antioxidante, pode ajudar na retenção de gordura abdominal e ainda atua na melhora do perfil lipídico. Ou seja, é um aliado metabólico, mas deve ser usado por orientação médica. Por que o Mounjaro é considerado mais eficaz que o Ozempic? A resposta está na dupla ação do Mounjaro. Ela age em 2 receptores, GLP-1, assim como o Ozempic, e no GIP. Isso potencializa os efeitos no organismo: mais saciedade, mais controle glicêmico, menor resistência insulínica e maior perda de peso. Estudos mostram que o Mounjaro promove cerca de 20% de perda de peso corporal, superando os resultados do Ozempic. Ou seja, é como se ela ativasse 2 botões metabólicos ao mesmo tempo, enquanto o Ozempic ativa apenas um. O Mounjaro ele vai muito além de só tirar a fome. Ele reduz compulsões. Sabe aquela vontade louca de doce? Ele ajuda muito. Ele reduz a gordura no fígado, melhorando a estetose hepática, uma condição que é muito comum de quem está acima do peso. Além disso, um efeito anti-inflamatório importante, com a perda da gordura visceral, melhora de marcadores inflamatórios, o que reflete em mais disposição e menos dores. Ele também protege seu coração. Estudos mostram impacto positivo na pressão arterial, perfil lipídico e diminuição dos riscos de eventos cardiovasculares. O Mounjaro não é só sobre comer menos, mas como transformar sua saúde metabólica como um todo. Muita gente acha que emagrecimento é só passar um remédio, mas o meu tratamento ele é muito mais do que isso. Aqui, o emagrecimento ele é individualizado, pensado para você, para as suas necessidades e para os seus objetivos. Antes de iniciar qualquer medicação, eu peço exames completos, vitaminas, hormônios, verifico o metabolismo, inflamação, porque emagrecer sem corrigir isso faz o corpo adoecer no caminho. Durante o tratamento, o paciente tem consulta médica semanal, com bioimpedância toda semana, para acompanhar resultado de verdade e principalmente vigiar a perda de massa muscular e corrigir rapidamente se for necessário. Outro grande diferencial é que meu paciente ele tem acesso direto a mim. Ele tem o meu celular, pode tirar dúvidas, relatar sintomas, receber orientação sempre que precisar. O tratamento ele pode incluir medicação, como a tirzepatida, quando indicada, suplementação para repor vitaminas, melhorar a energia e o metabolismo. E se o paciente desejar acompanhamento com nutricionista e educador físico, tudo de acordo com a realidade e escolha dele. Eu acompanho o paciente de perto, ajusto o tratamento ao longo do processo e sigo junto até o objetivo. E depois disso, entramos na fase de manutenção para que o peso nunca mais volte. Emagrecer é possível, mas com saúde, acompanhamento e presença médica de verdade. Uma coisa que eu sempre explico no consultório é que o corpo melhora muito antes da balança mostrar isso. E um dos exemplos mais claros é a pressão arterial. Estudos mostram que perder apenas 3% do peso corporal, o equivalente a poucos quilos, já reduz a pressão sistólica e diastólica, mesmo sem uma grande mudança no número final do peso. E por quê? Porque o que muda primeiro não é a balança, é a gordura visceral, que responde mais rápido ao tratamento. Quando ela diminui, a resistência dos vasos também diminui. O coração trabalha com menos esforço e a rigidez arterial melhora. Ou seja,
Pequenas mudanças geram resultados clínicos importantes. O emagrecimento, quando feito de forma saudável, não é sobre peso, é sobre reduzir o risco e proteger o seu coração. Existe um dado muito expressivo na literatura. Praticar exercícios de forma consistente por 2 anos pode reverter até 20 anos da idade fisiológica do seu coração. Isso porque o exercício ele não atua apenas no condicionamento, ele também modifica a estrutura, função e saúde vascular. Ele melhora o fluxo sanguíneo, reduz rigidez arterial e diminui o risco de eventos cardiovasculares. É um impacto que nenhum suplemento ou medicamento consegue reproduzir. O movimento é um dos pilares essenciais da medicina do estilo de vida. O tratamento da obesidade vai muito além da estética. Estudos recentes mostraram que, além da perda de peso, algumas medicações também reduzem o risco de infarto, AVC e mortalidade. Isso porque melhoram não só o peso, mas também o metabolismo, inflamação e o perfil lipídico. Por isso, a obesidade precisa ser vista como uma doença complexa, que exige uma abordagem integrada. Mais do que perder quilos, é sobre ganhar saúde e prevenir complicações. Você já ouviu falar em obesidade sarcopênica? É quando temos excesso de gordura associado à perda de massa muscular. Mesmo pessoas com peso normal podem ter esse quadro, e ele aumenta o risco de diabetes, hipertensão e perda de mobilidade. A prevenção passa por alimentação adequada, exercício de força e acompanhamento médico. Quanto antes cuidar, melhor o resultado. O ômega 3 vai além da saúde do coração. Ele também retarda o envelhecimento celular ao reduzir a inflamação e combater o estresse oxidativo, que são as principais causas do envelhecimento precoce. Suco de beterraba é um forte aliado para a circulação das pernas. Se você tem uma má circulação, varizes ou sente as pernas pesadas, presta atenção. O suco de beterraba ele é rico em nitratos, que ajudam na vasodilatação e na melhora do fluxo sanguíneo. Isso favorece a circulação, podendo aliviar sintomas como inchaço, peso, sensação de formigamento. É um aliado simples, natural e acessível. Mas lembre-se, sozinho ele não faz milagre. Movimente-se, hidrate-se bem. Alimente-se com inteligência vascular, optando por alimentos ricos em flavonoides, antioxidantes e fibras. A testosterona baixa, ela não afeta só a libido. Ela também afeta a saúde do seu coração. Em homens, a queda de testosterona está diretamente ligada ao aumento do risco cardiovascular. Isso porque esse hormônio participa de diversos processos fundamentais para a saúde metabólica e cardiovascular. A testosterona, ela influencia na regulação da massa muscular e composição corporal, controle da sensibilidade insulínica, equilíbrio do colesterol e do triglicerídeo e na saúde dos vasos sanguíneos. Ou seja, quando a testosterona está baixa, o corpo tende a aumentar o acúmulo de gordura abdominal, piora o controle glicêmico, eleva marcadores inflamatórios e reduz o tônus vascular. Isso tudo favorece hipertensão, resistência insulínica, dislipidemia e inflamação crônica, terreno fértil para doenças cardíacas. Um estudo acompanhou homens com hipogonadismo funcional, que é baixa de testosterona associada à obesidade, que durou por 18 meses. 77% dos pacientes que usaram a tirzepatida recuperaram os níveis normais de testosterona, mesmo sem reposição hormonal. Houve uma melhora significativa na composição corporal, com aumento de massa magra e redução de gordura, além de mais energia, disposição, melhora da libido de forma natural, como consequência da perda de peso e melhora metabólica. Isso não quer dizer que o Mounjaro ele repõe testosterona, porém ele faz o seu corpo produzir sozinho. Você sabia que a vacina protege também o seu coração? Quando você evita infecções como gripe, reduz o risco de complicações como infarto e insuficiência cardíaca. Ou seja, se você é jovem ou já é uma pessoa idosa, cuidar da sua saúde também é manter a sua vacinação em dia. Vacinar é cuidar do corpo todo, inclusive do coração. Você já sentiu que o seu corpo luta contra o emagrecimento? Isso acontece porque emagrecer vai muito além da força de vontade. O corpo ele tem mecanismos naturais que tentam defender o peso atual, mesmo que ele esteja acima do ideal. Essa defesa acontece por meios, por exemplo, de ajuste no metabolismo. Quando você perde peso, o corpo gasta menos energia, como se ele estivesse economizando combustível. Aumento de fome e redução da saciedade. Hormônios como a grelina, que é da fome, sobem, enquanto a leptina, que seria da saciedade, caem.
resultando em mais vontade de comer e menos controle. Alterações no cérebro. O hipotálamo, que é o centro do apetite, ele resiste às mudanças, tentando te fazer voltar ao peso anterior, chamado set point. O que isso significa? Que seu corpo não quer emagrecer, e é por isso que muitos voltam a ganhar peso, mesmo depois de dietas bem-sucedidas. Mas calma, isso tem jeito. Estratégias corretas: nutrição, regulação hormonal, regulação do sono, controle do estresse e suporte individualizado, é possível reeducar o corpo e o cérebro. Emagrecer com saúde não é uma guerra, tem que ser um processo inteligente. Você sabia que a obesidade pode diminuir a testosterona no homem? Isso acontece porque o excesso de gordura, principalmente abdominal, ela aumenta a conversão de testosterona e estrogênio, que é o hormônio feminino. Além disso, a inflamação causada pela obesidade atrapalha a produção natural de testosterona. Resultado, mais cansaço, dificuldade para ganhar massa muscular, mais gordura acumulada e menos libido. Ou seja, a testosterona baixa, ela dificulta o emagrecimento e o excesso de peso baixa a testosterona, sendo um ciclo vicioso. Por isso, cuidar do peso não é só estética, é saúde hormonal e qualidade de vida. Você sabia que a obesidade pode diminuir a testosterona no homem? Isso acontece porque o excesso de gordura, principalmente abdominal, ela aumenta a conversão de testosterona e estrogênio, que é o hormônio feminino. Além disso, a inflamação causada pela obesidade atrapalha a produção natural de testosterona. Resultado, mais cansaço, dificuldade para ganhar massa muscular, mais gordura acumulada e menos libido. Ou seja, a testosterona baixa, ela dificulta o emagrecimento e o excesso de peso baixa a testosterona, sendo um ciclo vicioso. Por isso, cuidar do peso não é só estética, é saúde hormonal e qualidade de vida. Você se esforça, come pouco, faz dieta e nada muda na balança? Então presta atenção nesses 5 motivos que podem estar te travando. Metabolismo lento. Seu corpo se adaptou a gastar menos. É como se ele tivesse entrado em modo de sobrevivência. Resistência insulínica. Mesmo comendo pouco, seu corpo guarda gordura ao invés de queimar. Pouca massa muscular. Sem músculo, seu metabolismo fica devagar, você gasta menos até parado. E 4, estresse e cortisol alto. Isso gera uma compulsão, acúmulo de gordura que bloqueia o seu emagrecimento. E por fim, um sono ruim. Dormir mal bagunça os hormônios da fome e você às vezes nem percebe. Viu? Não é só sobre comer menos, é sobre entender o seu corpo. Quer emagrecer com saúde e resultado? Eu tenho o caminho e posso te ajudar. Você sabia que a vitamina E faz mais do que proteger a pele? Ela também cuida do coração. Por ser um potente antioxidante, ela combate os radicais livres, que danificam os vasos sanguíneos, ajudando a prevenir a aterosclerose e envelhecimento cardiovascular. Você faz uso de antidepressivos ou ansiolíticos e já pensou em tomar coenzima Q10? Ela pode ser uma grande aliada no seu tratamento, especialmente para melhorar a energia e função mitocondrial. Mas atenção! Sempre converse com seu médico. A suplementação ela precisa ser individualizada, especialmente quando há uso de medicações controladas. Muita gente se confunde na hora de escolher o Whey Protein, porque existem diferentes tipos e cada um tem uma indicação específica. O Whey concentrado é o mais comum e também o mais acessível. Ele passa por menos filtragens, então ele ainda contém um pouco de carboidrato e gordura junto da proteína. É uma boa opção para quem não tem intolerância à lactose e quer um suplemento mais básico para aumentar a ingestão de proteínas no dia a dia. Já o Whey isolado, ele passa por um processo de filtragem maior. Isso significa que tem mais proteína pura, menos carboidrato e quase nada de lactose. É indicado para quem tem intolerância leve à lactose e precisa de uma digestão mais rápida, como no pós-treino. Já o whey hidrolisado é aquele que vem pré-digerido. A proteína é quebrada em partículas menores, chamadas peptídeos. Isso facilita a absorção e diminui o risco de desconforto gastrointestinal. É o mais indicado para quem tem sensibilidade digestiva ou precisa de uma absorção mais rápida. Em resumo, todos ajudam no ganho de massa magra e no aporte de proteína, mas a escolha depende da sua tolerância, dos seus objetivos e do seu momento de treino ou tratamento. Pouca gente sabe, mas o whey pode sim ajudar na redução da pressão arterial. Alguns peptídeos presentes no whey, ele tem uma ação vasodilatadora, que melhora a circulação e ajuda no controle da pressão. Mas claro, o efeito é complementar. Nada substitui uma boa alimentação equilibrada, exercícios e acompanhamento médico.